a história da Telex Free, o movimento da Telex Free da região, e me surpreende muito. Eu sou filho da terra, né? Morei na Califa, vivi minha vida por aqui, no bairro de Fátima, em Meana, e me identifico aí. A minha história, ela acaba se fundindo com a história de muita gente aqui que também viveu essa realidade de Grajaú. Mas queria dizer para vocês que é muito bacana ver tudo isso aqui. O Brasil passa por um momento de transformação, né? Nós temos no Brasil uma nova classe média que emerge de uma forma histórica, né? Querendo viver e buscando viver uma vida melhor. Isso é muito bacana, muito interessante. Nós temos aí garotos de 17, 18, 19 anos que conseguiram já alcançar a média de renda que o classifica como classe C no Brasil. E a classe C no Brasil, que somos a grande maioria de nós, é o grande fenômeno desse país. Na verdade, quem impulsiona toda a economia atual no Brasil, quem faz acontecer a economia nacional somos nós. É quem compra a casa, Minha Casa Minha Vida, já ouviu falar desse projeto? Somos nós, né? É, na verdade, quem tem acesso à tecnologia, é quem encurtou essa distância que havia entre a classe A, B e nos separava entre C, D e E. A história mudou. Hoje, na verdade, a classe C do Brasil, ela é a mão da vez. Números provam que cerca de quase 75% do capital produtivo desse país é movimentado pela classe C. Isso é fantástico. Uma salva de palmas para nós, classe C. Boa noite. Que legal. Eu sou Marcos França, eu sou daqui de Itabuna, na realidade, da Califórnia, né? Quem não foi da Califórnia, né? Cadê Torinho? E assim, há 17 anos atrás, eu fui embora para Salvador, mas aqui em Itabuna a gente tem uma história. A primeira escola de informática foi minha, eu com 18 anos de idade, a online de informática era minha, ali na Amélia Amado. A gente informatizou o Fórum Rui Barbosa, todos os juízes passaram por minha mão para aprender na época o que era, né? Usar o Windows, né? O Word, Excel, enfim. E a gente tem uma história. Eu acabei montando com meu irmão a Academia Brasil-China, na Praça Dama, lembra, Idade? Só que depois eu mudei para fazer sumô, né? Mas já desisti do sumô também, viu? Então, o que acontece? Aqui eu estou na minha terra, estou na minha cidade, eu fico muito feliz quando eu chego aqui e eu vejo o que está acontecendo em Itabuna, as pessoas realmente começando a entender, não é isso, Júnior? A entender o que é esse negócio. Por quê? Porque há alguns meses atrás eu liguei para alguns amigos meus, eles disseram para mim, não, mas Itabuna ninguém faz multinível em Itabuna não. Falei, nós vamos quebrar então esse tabu, vamos mostrar que Itabuna é uma cidade como outra qualquer, ok? Como outra qualquer, isso é um defeito da camisa. Depois eu vou reclamar com a Dudalina, minha esposa está dizendo ali que o botão está aberto, né? E aí eu estou dizendo para ela que isso é defeito da camisa. Mas, gente, vamos lá, a gente vai começar. Olha só, está aqui a Telex Free. A Telex Free é uma empresa americana, ok? Ela tem sede no Brasil, na cidade de Vitória do Espírito Santo. Quem vai estar conosco dia 1º, lá na primeira extravagância, faz assim, nós já compramos os convites, vamos estar lá realmente participando desse primeiro evento da companhia. Estivemos lá agora, tem 15 dias que estivemos lá na companhia. A companhia comprou agora 3 grandes salas no melhor prédio comercial, que é um prédio da Petrobras, lá em Vitória do Espírito Santo. Vai ser a inauguração dessas salas, inclusive. O dono da companhia, que é o americano, o Jim, vai estar conosco no próximo dia 1º. E se você não comprou ainda o seu ingresso lá no site, eu acho que ainda tem algum. É interessante que você compre, você que já é da Telex Free, para que a gente possa se encontrar lá. Lá vai ter alguns prêmios, vou distribuir alguns carros de presente, alguns notebooks, algum monte de premiação, não dá para lembrar de todos. Mas olha só, é uma empresa americana. E ela trabalha com telefonia. Ela trabalha com o quê? Telefonia. É o mercado dela. Ela disputa esse mercado com o Skype. Alguém conhece Skype? Já usou Skype? Tem Skype instalado? Então a Telex Free é um Skype da vida. Só que eles pegaram a ideia do Skype e amplificaram isso, melhorou o Skype, no caso, no sentido do software, e fez com que eu e você pudéssemos ganhar dinheiro com ela. Isso foi bacana, porque o Skype, só a empresa, o grupo Skype ganha dinheiro, e ganha muito dinheiro. E da Telex Free não, ela ganha muito dinheiro, mas ela divide parte desse dinheiro com nós que somos franqueados da Telex Free. Então você que foi convidado, você vai ver o que é a Telex Free, pode ir para o próximo aqui, e vai entender. Bom, esse é o fundador da companhia, é o senhor Jim, é ele que vai estar, é americano, ele que vai estar conosco agora dia 1º.
Eu já o conheço, tive a oportunidade de trabalhar nesse grupo em 2009. É um grupo muito sério, muito sólido, ok? Aqui é a sede da Telex Free nos Estados Unidos. Esse é o endereço lá nos Estados Unidos da sede, ok? A próxima tela, por favor. Vamos lá. Gente, por que eu começo mostrando a parte legal desse negócio? Porque eu sei que você que está aqui pela primeira vez, você que está me ouvindo, de repente, através desse DVD, você pode estar se perguntando, será que esse negócio é sério? Será que esse negócio é legal? Será que tem legalidade nesse negócio? Então eu poderia mostrar isso aqui no final, mas eu optei em mostrar primeiramente para vocês a parte legal. Olha só, pelo fato da empresa ser americana, ok? O que é que acontece? O americano ele nasce com a seguinte cultura: eu posso matar meu pai e minha mãe, eu poderei ser absolvido na corte, mas eu não posso roubar o governo, porque não tem perdão para quem rouba o governo. Você vê que dinheiro na cueca, esse negócio não acontece lá de lá, só aqui no Brasil, né? É assim não, o mensalão, enfim. Então assim, lá a cultura é essa, tem que dar a César o que é de César. O governo tem a parte dele. Então, como eles são americanos, eles procuraram no Brasil entrar com o mesmo modelo, com o mesmo padrão, fazer a coisa legalizada, para que não deixe nenhuma margem, nenhuma brecha para nada além do certo, ok? Então aqui está o CNPJ da companhia, né? É a Impactos Comercial Limitada, como nome de fantasia, Telex Free, que fica na cidade de Vitória do Espírito Santo, está aí o endereço, ok? Isso é disponível em qualquer site da própria empresa, nas apresentações você pode estar consultando, e depois, se quiser, quem te convidou tem um CNPJ, porque no dia que ele pagou a franquia dele, ele imprimiu um boleto, lá no boleto tem todos os dados da companhia, CNPJ, inscrição estadual e daí por diante, ok? Então, na próxima tela, ainda falando de legalidade, isso aqui foi o seguinte: a empresa começou oficialmente, hoje tem 30 dias, foi dia 17 do mês passado, oficialmente, mas desde o mês 2, final do mês 2, que a empresa abriu o pré-cadastro. E o pré-cadastro é aquela coisa, qualquer empresa quando chega em um país ou numa cidade, você vai abrindo o pré-cadastro, fazendo aquele cadastro das pessoas, e várias pessoas foram entrando. Eu, inclusive, entrei no mês 6, dia 6/6 de 2012, eu entrei. Nós estávamos esperando ansiosos essa data que foi o mês passado, dia 17, ok? Aonde a empresa lançou o software dela. E aí estava todo mundo ansioso esperando. Mas, ó, antes mesmo de lançar, dia 20/8, ok? O pessoal que está lá vai me ajudar. Dia 20/8, ela pagou R$625 mil de imposto ao governo brasileiro. Está lá em Impactos Comercial Limitada. Isso aqui é um documento registrado em cartório. E ela não estava ainda com o software funcionando. Mas pelo pré-cadastro, ela já estava pagando os seus tributos. Na próxima tela, nós vamos ver que 3 dias depois, dia 17/9, ela iniciou a atividade, ok, com o software que é o Telex Free. 3 dias depois, olha só, o que é que aconteceu? Dia 20/9, pessoal, ela iniciou dia 17/9. Dia 29 é quanto ela pagou de imposto. Diz comigo, R$2.924.566 de imposto ao governo brasileiro. Será que o governo brasileiro tem interesse que a Telex Free continue no Brasil, sim ou não? Na opinião de vocês? Sim. Então, olha só, 3 dias após ela ser lançada, ela já paga quase R$3 milhões. Dia 20 agora vem mais outra bacatela, porque os impostos federais são pagos todo dia 20, né? Então, olha só, falando de legalidade, pode ir para o próximo. Eu falei para vocês que eu conheço o grupo, trabalhei com esse grupo em 2009. Aqui está o americano, o dono da Telex Free. Aqui está o Marcos França, esse cara bonito que está falando com vocês. Agora mais bonito, né? E ao lado do Marcos França está minha esposa, está ali escondidinha, né? Fica em pé aí rapidinho, Lívia. O pessoal te conhecer, Brenda também. Hoje eu tô feliz aqui que eu tenho 120 dias que não vou em casa. E quando eu não vou, minha esposa vem, né? Porque eu tenho 120 dias trabalhando na Telex Free. E ela está aqui com a gente, estou bem feliz. Eu queria uma salva de palmas para a minha família, que está comigo. A família toda comigo. São os motivos, e quando eu for falar de motivo, vocês vão entender isso. Então, ó, nós estávamos lá. Em 2009, nós lançamos o videofone. Você falava e via a pessoa. Hoje, através dos smartphones, né, da Apple, do tablet, a gente tem o FaceTime, que você fala e vê. Mas lá em 2009, olha como era grande, ó. Está lá na minha mão. Mas nós lançamos isso através da empresa, ok? Então, eu já conheço o grupo é sólido e é sério, e por isso
Eu vim, esse ano agora, voltei a trabalhar com eles. Esse aqui é o americano, pode ir. Esse é o meu amigo, que é o sócio do americano, que é um cidadão americano, mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos, é o Carlos Vanzelé. E eu estava em casa, em Natal, dia 5/6, no Skype, e ele entrou no Skype e digitou: presidente, eu estou indo para o Brasil, estou fazendo uma conferência com alguns líderes no Brasil, e eu queria que você estivesse nessa conferência dia 6, lá em Vitória. Eu, beleza, marquei com ele, peguei um voo de Natal e fui até Vitória, na sede da empresa, dia 6/6/2006. Aí ele me mostrou o que eu vou mostrar para vocês. O plano de compensação, como ganhar dinheiro na Telex Free, como trazer, tipo assim, isso para a nossa realidade. E eu fiquei muito motivado, muito empolgado, me cadastrei e digo para vocês, que pena que eu me cadastrei dia 6/6. Por que eu não cadastrei de repente um mês antes ou 2 meses antes? Mas a fruta só dá no tempo, sim ou não? E esse foi o tempo realmente de eu vir para a Telex Free, pode ir para o próximo. Falando de legalidade ainda, olha só, dia 20/9/2012, esse aqui é um extrato do meu escritório virtual, foi descontado do meu dinheiro, dos meus bônus, ó, 18.171 dólares. Algo em torno de 36, 37 mil reais, descontado dos meus bônus, pago para o governo, ó, imposto de renda retido na fonte. Ainda falando de legalidade, vai fazer um mês agora, que eu paguei quase 40 mil reais de imposto de renda. A minha meta é pagar 200 mil ainda esse ano de imposto de renda. Estou trabalhando para isso, quero dar bastante dinheiro para o governo. É sério, gente, quero dar bastante dinheiro para o governo. Estou trabalhando igual um louco, não é assim, Danilo? Você também está querendo deixar um monte de dinheiro lá. Mas, ó, isso eu estou mostrando para vocês entenderem que o nosso negócio é um negócio legal. Existe legalidade, não tem nenhuma ilegalidade dentro desse projeto. Por isso eu costumo mostrar as telas dessa maneira. Agora, nós vamos um pouquinho para algumas informações. Tudo mudou. Tourinho deu algumas informações que eu achei essencial aí para a gente ver a classe C, né, como evoluiu, o que é que a classe C está representando hoje a nível de Brasil e o que é que a gente vai fazer daí para frente. Então, olha só, dentro dessas informações, eu queria perguntar para vocês, ó, vocês sabiam que o rádio, ele demorou 38 anos para ter 50 milhões de usuários. Quantos anos foram? 38 anos. Só que tudo evolui, sim ou não? Se você estiver preparado, você vai ter que evoluir sua mente. Quando eu morava aqui em Itabuna, e eu tinha de repente 17 para 18 anos, a primeira escola de informática de Windows era minha, ali na Amélia Magro. E eu dizia para as pessoas, para os alunos que ali fizeram com a gente, que chegaria o tempo que eu ganharia dinheiro sentado na beira da praia. Olha só, lá atrás, eu já enxergava hoje. Eu te conheci ontem, não foi? Eu estava onde ontem? Eu estava no hotel, jogando bola com minha filha na praia e ganhando dinheiro, gente. Olha que legal. Olha que bacana. Mas ó, sabe por quê, Judade? Porque a mente nossa, embora nós estivéssemos lá, a mente já estava lá na frente. E hoje, ela continua buscando lá na frente. Então o que é que eu quero mostrar para vocês? Ó, depois do rádio veio uma evolução. Qual foi a evolução? Foi a TV. E a TV, em quantos anos ela conseguiu a mesma quantidade de adeptos, de usuários? Pessoas foram lá e compraram uma televisão. 13 anos. Diminuiu de 38 para 13? Olha a evolução. Mas depois da TV, qual é a grande revolução? O que foi que aconteceu nas nossas vidas que mudou de água para vinho depois da TV? Quem é que lembra? A internet, em 4 anos, ela conseguiu o mesmo número de adeptos que o rádio demorou 38 anos para ter. E a televisão demorou 13 anos para ter. Aí eu pergunto para você, segundo a revista Veja, a cada 60 minutos surge um novo milionário no mundo por causa da internet. Está lá. E quando eu vejo esses dados, esses números, eu tenho que pensar à frente. E eu tenho que entender algumas coisas. A maneira de ganhar dinheiro mudou. Meu pai mora aqui, tem 88 anos. E quando eu falo para ele que eu não tenho carteira assinada, olha só, e que eu ganho o que eu ganho, ele não consegue entender. Ele fala, meu filho, mas como é que pode? Eu trabalhei minha vida toda no Derba, tinha que levantar cedo, ir lá e bater o cartão. Eu falei, eu nunca gostei desse negócio de bater ponto, de bater cartão, nunca foi a minha. Eu sempre, vocês estão entendendo? Então, a nossa mente vai ter que evoluir, porque senão a gente fica à margem e a gente fica para trás. Vamos para a próxima tela, por favor.
Mas olha só, eu vou entrar nessa parte aqui agora, eu vou tentar ser rápido. Porque, ó, foi isso aqui, gente, ó, esse desenho, que mudou a minha vida, que mudou a minha maneira de ser, que mudou a minha maneira de viver, mudou tudo para mim, foi esse desenho. No dia que eu li um livro do Robert Kiyosaki e o Donald Trump, Nós Queremos que Você Seja Rico, ele me falou desse quadrante lá nesse livro. Isso mudou tudo para mim. Se eu puder, nos próximos 5 minutos, passar para você o que eu aprendi com isso, eu tenho certeza que eu vou sair daqui satisfeito, porque a minha vida aqui vai ser útil para vocês. Isso independe de Telex Free. Isso aqui você pode usar no seu dia a dia, daqui para frente, na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, enfim. Olha só. Robert Kiyosaki é autor daquele livro que é best-seller, O Pai Rico, Pai Pobre. Se você não leu ainda, vai no Google, baixa ele em PDF, leia, ou vai na livraria e compre. É muito bom. Ele vai abrir um pouco aí a nossa mente e a nossa visão. Pai Rico, Pai Pobre. E ele é que criou esse quadrante do Robert Kiyosaki. E ele mostra nesse quadrante que 90% das pessoas a nível mundial, elas estão desse lado do quadrante, do lado esquerdo. Elas são empregadas ou autônomas. Quantos por cento? 90% das pessoas estão desse lado. Empregados ou autônomos. E apenas 10% a nível mundial estão do lado de cá. São donos de grandes negócios ou investidores. E a gente olhando assim, mas o que é que tem de novidade aí? É que é o seguinte, existe um sistema que prepara você, que me prepara, para que a gente fique de um desses dois lados. E eu queria que você me ajudasse a identificar. Para onde é que o sistema nos leva? Olha só. Do lado daqui, desse lado aqui esquerdo, estão quem? Só para ver se vocês repetem comigo. Os empregados e os autônomos. Ok? Pô, Marcos, quem é o autônomo? O médico é um autônomo, o advogado é um autônomo, o dentista é um autônomo, sim ou não? Sim. E os empregados, quem são? A maioria, né? Só que os médicos também, muitas vezes, e dentista, e arquiteto, e engenheiro, eles são empregados. E é isso aí que a gente muitas vezes não identificou. Eu não estou aqui para fazer apologia contra o estudo. Eu acho que tem que estudar e estudar muito. Mas estudo não significa sinônimo de prosperidade, de sucesso, não. Nas faculdades ela não ensina sucesso. Ela ensina as pessoas a serem ou empregados ou autônomos. Aonde está a grande massa? 90% das pessoas estão do lado de lá. E você pode me falar num público desse, de repente eu tenho aqui algum engenheiro, algum médico, algum advogado, eu tenho esse público todos os dias do meu dia a dia, e eu mostro para eles, olha só, essas pessoas que estão desse lado, elas trabalham pelo dinheiro. Elas dependem 100% das suas horas de trabalho, né, Wilson? Identifiquei agora. 100% das suas horas de trabalho, as pessoas que estão desse lado. Ah, Marcos, eu sou um médico, beleza. Se um médico tirar 60 dias de férias, como é que fica o salário dele nos próximos 60 dias? Não sai junto, sim ou não? Sai junto com ele de férias. Ah, eu sou um advogado, tira 60 dias de férias, ou 30 dias, vai junto com ele, o salário dele, a receita dele. Vocês estão conseguindo entender? O empregado, se ele tirar 15 dias, ele não vai no emprego durante 15 dias, o que acontece com o salário dele, gente? Diminui 15 dias, cai pela metade. Se ele quiser ganhar um pouquinho mais, ele tem que fazer umas horas extras. Então, desse lado, ele não tem essa palavrinha mágica, ó, alavancagem. Ele depende 100% dos seus próprios esforços. E quem depende 100% do seu próprio esforço, nunca terá a tão sonhada independência financeira. Porque ele depende do esforço dele. Se ele não faz, não gera. E no normal, uma pessoa dessa, ela tem muitas vezes uma fonte de renda somente, uma fonte de entrada e várias fontes de saída. Sim ou não? É o cartão de crédito, é assim? É o cheque especial, é ou não é? É a farmácia, é o aluguel, é o aluguel do carro, ou o pagamento da fatura. Você entendeu? Então muitas vezes só tem uma fonte de renda para várias saídas. E aí entra no que ele chama lá da corrida dos ratos. Do lado de cá estão os donos de grandes negócios, ou investidores. Só que as pessoas que estão desse lado, elas pagam
para os melhores empregados trabalharem para quem? Para elas. Aí elas não precisam ser. Se eu citasse aqui tem insinuante, não tem? Sim ou não? Casas Bahia? O dono da insinuante, será que já teve aqui em Itabuna? Fala comigo, não. Ele nem conhece Itabuna. Mas ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lojas aqui. E quem é que está trabalhando para eles aqui? E se ele sair de férias hoje, o que é que vai mudar? Nada, porque ele tem um sistema que ele criou, que traz para ele, ó, a alavancagem. Ele tem um grupo de pessoas que são selecionados, os melhores profissionais, para trabalhar com eles. Vocês entenderam agora? Ele não precisa estar aqui. Ele criou algo que tem alavancagem. Está claro isso para vocês, sim ou não? Então, olha só. Depois que você ganha muito dinheiro, aí você começa a botar o dinheiro para trabalhar para você. Aí você começa a investir. Aí você começa literalmente a botar o dinheiro para trabalhar para você. Então, desse lado estão as pessoas que têm um sistema de alavancagem e botam os outros profissionais para trabalharem para eles. Ok? Só que aqui, ó, são os megas que estão desse lado. Do lado de cá está 90% da população. Eu não sei de que lado você está. Eu estive muito tempo desse lado e resolvi mudar de lado. Mas, bom, para mudar de lado tinha que acontecer alguma coisa. Ou nascer numa família rica, que não foi o meu caso, ou jogar na loteria e de repente ganhar alguns milhões. Mas eu não jogo na loteria também, então ficou meio complicado. Eu tive que procurar um mecanismo, um sistema, que trouxesse para mim, qual o nome da palavrinha? Alavancagem. Então, olha só, quem de vocês é convidado de novo? Vocês nunca ouviram falar do Marcos França, que estou aqui. Ok? Mas, ó, quem já entrou na Telex Free, faz assim. Olha quantas pessoas estão aqui e estão lá fora. Essas pessoas não me conheciam também. Mas no dia que elas entraram, me conhecendo ou não, eu ganhei um pouquinho quando elas compraram a franquia da companhia. Então eu tenho hoje um negócio que tem o quê? Alavancagem. E se eu estiver dormindo, entra dinheiro na minha conta. Se eu estiver acordado, entra dinheiro. Quando eu entrar na internet, eu vou mostrar para vocês que agora, às 20 horas e 35 minutos, vai ter entrado alguma coisa para mim. Todo dia, o dia todo, vai pingando. À noite vem o volume maior, aí começa a madrugada. Todo dia, por causa do sistema que nós fazemos parte, que tem a alavancagem. Ficou claro isso para vocês? Agora ouçam, ó. O Robert Kiyosaki, ele finaliza dizendo o seguinte, ó, que ele considera esse sistema financeiro mais ou menos assim. Imagina um homem muito gordo, ó, que não é o meu caso, mas imagina um homem muito gordo, montado num burro, com a vara de anzol na mão e uma cenoura na outra, ó. E quando o burro cansa, ele pega a cenoura, coloca na vara, diz para onde ele quer ir, o burro come a cenoura e continua andando. Isso foi o Robert Kiyosaki que falou, não fui eu. Ele disse que o homem muito gordo é o patrão. A cenoura é o salário. E quem é o burro da história? É o funcionário. É o empregado. Quando eu entendi isso, eu falei, nossa, eu tenho que mudar de lado. Eu tenho que mudar de posição. Só que há muito tempo, eu pensava numa fórmula de dados. Eu fui para Salvador e falei, eu preciso descobrir algo que me proporcione descontar. Mas quem aqui paga a energia, que é Coelba, né? Imagina só o que eu pensei. Eu falei, não, eu preciso criar algo, Danilo, que traga para mim 1 centavo. Se descontasse hoje 1 centavo lá da sua energia, gerasse R$50, pagou R$50 e 1 centavo, você ia sentir? Eu queria que descontasse da conta de todos os baianos 1 centavo e viesse para minha conta. Como é que eu estaria hoje? Eu geraria alguma coisa de alavancagem, sim ou não? Mas eu não consegui. Lutei, não consegui. Aí eu falei, bom, eu preciso conhecer algo. Aí foi quando eu conheci o marketing multinível, o network marketing, ou marketing de rede. Como você queira pronunciar. É um grande negócio. E quando eu conheci esse negócio, eu me apaixonei por esse negócio. Eu não estou falando de Telex Free. Eu estou falando do modelo de negócio que a Telex Free está inclusa dentro desse modelo. Então, quando eu conheci esse modelo, eu fiquei apaixonado. Falei, nossa, eu indico fulano, que indica ciclano e eu continuo ganhando? É isso aqui que eu quero. Aí me apaixonei, gente. É paixão, literalmente. E de lá para cá, 2007 para cá, as nossas vidas mudaram. Mas na Telex Free, a velocidade está sendo muito grande, os desafios estão sendo maiores e as conquistas também estão sendo maiores. Então,
Finalizando isso aqui, olha, eu não sei que lado você está, queria dizer para você, independente de você fazer Telex Free ou não, se você quiser realmente mudar a sua vida, ter realmente a independência financeira, você precisa estar em um sistema que tenha alavancagem. Caso contrário, você vai continuar na corrida dos ratos, sempre trabalhando.